Olá, que bom estarmos juntos. Você sabia que os livros originais da Bíblia foram escritos em 3 idiomas? Quer saber um pouco mais? Fica comigo até o final desse vídeo. Sejam bem-vindos, nós estamos no Conexão Bíblia. No vídeo de hoje, vou comentar sobre os idiomas originais em que a Bíblia foi escrita. Mas, antes de mais nada, eu agradeço todos que incentivaram a produção desse vídeo e a você, principalmente a você que está me assistindo, me fazendo acreditar que esse trabalho vale a pena. Eu te faço uma pergunta. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é provável que você tenha uma Bíblia em sua casa e possivelmente que ela esteja escrita na língua portuguesa, mas você sabia que essa não é a língua original em que a Bíblia foi escrita? É isso mesmo. A Bíblia ela teve apenas algumas porções traduzidas para o português pelo rei de Portugal, Dom Dinis, somente por volta do século XIII, em especial os 20 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Agora, certamente, você já deve ter ouvido falar em João Ferreira de Almeida. Ele quem traduziu para o português todo o Novo Testamento e boa parte do Antigo Testamento. Mais precisamente, até o livro de Ezequiel, capítulo 41, verso 21. Mas isso foi só no século XVII. O trabalho foi interrompido e o pastor Jacobs da Batávia, ele completou a tradução 5 anos depois. Resumindo, a conclusão da tradução do Antigo Testamento para o português se deu no final do século XVII. A publicação no século XVIII. Já a publicação em um único volume, juntando Antigo e Novo Testamento, foi impressa nas primeiras décadas do século XIX. Então, se a Bíblia não foi escrita em português, quais foram as línguas originais em que ela foi escrita? Os livros da Bíblia, como foi dito no início desse vídeo, foram escritos em 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. A Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e poucas passagens, segundo estudiosos, foram escritos em aramaico e nós veremos mais adiante. O hebraico também é chamado de língua judaica, veja Neemias 13, 24, ou também a língua de Canaã, veja Isaías capítulo 19, verso 18. O alfabeto possui 22 letras e, interessante, todas as letras são consoantes. A primeira letra é o Aleph e a última letra é o Tav. Ora, se o alfabeto hebraico não possui vogais, como era pronunciada as palavras? A pronúncia exata dependia da habilidade do leitor e precisava levar em conta o contexto e a tradição. Só mais tarde, a partir do século VI, que os massoretas, que eram escribas eruditos judeus, eles utilizaram um sistema com pequenos símbolos chamados de massorético, que quer dizer tradição. Esses símbolos eles eram colocados em cima, às vezes embaixo, ou até mesmo dentro das consoantes, para indicar as vogais corretas de acordo com a pronúncia tradicional antiga. Assim, o significado das palavras não se perderam. Por sua vez, o aramaico, que é língua original de algumas partes dos livros de Daniel, como o capítulo 2, verso 4, o capítulo 7 e o verso 28, também o livro de Esdras, capítulo 4, verso 8, capítulo 6, verso 18, capítulo 7, do verso 12 ao 26, e também o versículo 11 do capítulo 10 do livro de Jeremias. Isso já é um entendimento pacífico. Eu faço uma observação a título de curiosidade, que a Bíblia de Estudos Arqueológicos, ela traz um comentário sobre Gênesis 31, 47, que diz que, embora não esteja declarado explicitamente que Labão ele usou o aramaico em uma palavra, observa-se que ele usa um termo diferente de Jacó. E a Bíblia judaica, ela explica que o termo usado por Labão, de fato, está em aramaico.
Em suma, eles estavam fazendo um acordo, levantaram uma coluna de pedras e chamaram de pilha de testemunho. Só que Labão usa o termo aramaico Jegar Saadut e Jacó usa um termo hebraico Galeed. Bom, o aramaico era a língua falada pelos povos ao norte e nordeste de Canaã e também da Síria. É um idioma semítico, idioma que era falado no Oriente Médio. O termo semita, ele deriva de Sem, um dos filhos de Noé. A influência do aramaico foi profunda sobre o hebraico, começando no cativeiro na Assíria, aproximadamente 722 a.C. Você pode verificar esse contexto em 2 Reis, capítulo 17. E a influência do aramaico, ela vai continuar através do cativeiro do reino de Judá, na Babilônia, 587 538 a.C., descrito no livro de 2 Crônicas e também do profeta Zacarias. Esse fato ele foi profetizado por Jeremias, capítulo 25. A influência do aramaico ela foi tão grande que no tempo de Esdras, 457 a.C., as escrituras que eram lidas em hebraico precisavam ter o significado explicado em aramaico para que as pessoas pudessem entender. Podemos ver essa narrativa em Jeremias capítulo 8, no verso 5 e também no verso 8. O aramaico tornou-se a língua popular dos judeus e nações vizinhas, influenciada devido a transações comerciais na Ásia Menor e litoral do Mediterrâneo. A razão por que passou a ser uma língua internacional do comércio do Oriente. O aramaico é também chamado de siríaco e caldaico. Ele tinha o mesmo alfabeto que o hebraico e o que diferenciava era apenas os sons estruturais de certas partes gramaticais. Como o aramaico também não tinha vogais, era muito parecido com o hebraico. Por fim, já o Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Alguns eruditos que seguem Papias, que foi um escritor e um dos líderes, os primeiros líderes da igreja cristã no segundo século, eles defendem que o evangelho de Mateus, primeiro, ele foi escrito em hebraico e depois foi traduzido para o grego. Mas, majoritariamente, é entendido como escrito em um estilo hebraico e não na língua hebraica. E embora o Novo Testamento ele tenha sido escrito em grego, nós também encontramos várias palavras e às vezes até frases inteiras em aramaico no Novo Testamento. Vamos ver alguns exemplos? O Evangelho de Marcos 5:41. Jesus, para ressuscitar a filha de Jairo, ele usa o termo aramaico talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Também em Marcos 7:34, Jesus ele usa o termo efatá, que é aramaico, e significa abra-te, para curar um homem surdo e mudo. A frase Eloi, Eloi, lama sabachthani aparece em Mateus 27:46 e em Marcos 15:34. Na cruz, Jesus usa essa expressão: Deus meu, por que me abandonaste? No original está em aramaico. No hebraico seria Eli, Eli, lama shivactani. O termo Maranata é aramaico, se encontra em 1 Coríntios 16:22, expressão usada na carta de Paulo, e significa vem, Senhor. O termo Abba, Marcos capítulo 14, verso 36, palavra usada por Jesus em oração, que significa querido Pai, usada também nas cartas de Paulo aos Romanos 8:15 e aos Gálatas, capítulo 4, verso 6. Entretanto, em que pese encontrarmos muitas palavras em aramaico, o grego havia se tornado língua oficial do Império Romano. Vamos lembrar que quando Alexandre o Grande ele dominou o mundo com o Império Grego Macedônio entre 336 e 323 a.C., ele levou o grego koiné, o grego comum, que era o idioma falado pelo povo do seu império. Uma simplificação do grego clássico, por assim dizer.
O grego ele vem da fusão dos dialetos dóricos e áticos, que foram as duas principais tribos que povoavam a Grécia. Portanto, o grego do Novo Testamento não é um grego clássico dos filósofos que usavam um linguajar mais rebuscado, mas era um dialeto popular do homem comum, que todos podiam entender. O alfabeto grego tem 24 letras, sendo a primeira letra o alfa e a última letra o ômega. Interessante que essas são as palavras que Jesus diz a João em Apocalipse, capítulo 22, verso 13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ou seja, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Temos então Jesus fazendo uma alusão ao idioma grego. Resumindo, hebraico, aramaico e grego são os três idiomas originais em que a Bíblia foi escrita. E então, você sabia? Esse foi o vídeo de hoje. E se você gostou, deixe o seu like para que o YouTube recomende esse vídeo, esse conteúdo para mais pessoas. E inscreva-se no canal e, se possível, compartilhe esse conhecimento. Eu sou o Marcos O, eu fico por aqui. Siga por aí. Um forte abraço. Até o próximo vídeo para que nós possamos continuar em conexão.